Vou ter uma conversa maravilhosa aqui, né, a respeito de um grupo chamado Mães que Meditam, e a gente vai descobrir que grupo é esse, qual é o propósito desse grupo, né, e esse grupo, Mães que Meditam, vai acontecer um encontro na próxima quarta-feira, outra, dia 12 de fevereiro, às 19 horas, no estúdio Cíntia Azevedo, né? E você que é mãe vai ouvir agora o que a gente tem que conversar, que tem muita coisa legal para conversar. Eu estou aqui com Luciana Trolli, ela é terapeuta Theta Healing, assim que se fala. Isso. Né? E a fundadora do grupo Mães que Meditam. Boa tarde, Tatiana. Luciana, é difícil, diferente o nome. Daqui para terminar o programa eu decoro seu nome. Boa tarde pessoal, boa tarde ouvintes. Então, o Mães que Meditam, né, foi criado justamente para receber todas as mulheres e mães que hoje nós todas passamos por diversas coisas, somos multitarefas, somos pessoas que temos que ser... A mulher, ela tem essa coisa de querer ser boa em tudo, de querer estar sempre se melhorando. Impecável em tudo. Né? E eu sou uma mãe solo e com muita coisa para fazer, muitas, né, dúvidas. Meu Deus, com 2 filhos, o que eu faço? Com tanta tarefa, como é que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, né? E aí foi que eu criei o Mães que Meditam, para receber todas essas mulheres, onde a gente consegue olhar um pouquinho para dentro, assim, é mesmo um lugar onde a gente possa ser ouvida, acolhida, sem julgamentos, né? E cada um indo com as suas questões e com as suas próprias soluções também, que lá a gente conversa muito e eu levo algumas ferramentas de coaching, então a gente consegue olhar para dentro e ver as possíveis soluções para a vida de cada um. Vamos ver como é esse olhar para dentro, né? Que eu acho que um olhar muito necessário, né? A gente vive muito para o outro, vive muito para fora e não sabe que essa relação que a gente tem para fora depende muito das relações que a gente tem para dentro. E muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas e não sabe por quê. Porque nunca se olhou para dentro, né? Daí onde vem as terapias em suas diversas formas de atuação, né? Mas eu queria que você contasse uma historinha, porque na verdade, um belo dia você teve a ideia de fazer esse grupo, né? Você Sim. falou que a sua condição de mulher solo, mãe solteira, né? Com filhos pequenos, com as dúvidas, com o peso da modernidade em cima da mulher, de ter que trabalhar, fazer tudo. Saiu como essa ideia do Mães que Meditam, saiu de um insight, numa das noites acordadas com o filho chorando? De várias noites de insônia, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta responsabilidade? Eu tava desempregada e com 2 filhos, um monte de conta atrasada. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E como eu sou terapeuta Theta Healer, né? Eu faço essas meditações sempre de noite. E aí pedi digamos assim, uma luz, né? E me veio falando assim, use a sua dor para você poder ajudar o outro. Porque às vezes a sua dor é a de várias mulheres e várias mães. E eu tenho visto cada dia mais isso mesmo. Então surgiu assim, eu falei, se eu tivesse um lugar para ser escutada, que eu pudesse falar as coisas, talvez eu teria passado com muito mais tranquilidade as coisas que eu passei na maternidade solo. E então eu criei esse lugar. Como esse lugar não existia, eu criei. E hoje eu recebo todas essas mulheres e todas essas mães de coração aberto. Olha, é uma relação extremamente amorosa com a vida e que a gente acaba entendendo que a gente se beneficia muito quando a gente ajuda os outros, né? Você encontrou um caminho para a sua vida pessoal juntando outras mulheres que vivem problemas muito parecidos, né? E que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui agora esse programa, tem muitas mães aí que vivem aquela situação, aquela dificuldade que a vida moderna impõe à mulher, Sim. né? Porque a mulher já foi apenas dona de casa uma época na vida. Isso, né? acabou. Hoje em dia... A mulher é dona de casa, trabalha, né? Tem tripla jornada, dorme mal à noite para amamentar filho, no outro dia que tem 1000 coisas para fazer, supermercado e tal. Então, você é um ato de amor, na verdade, né? Você visitou o amor das outras pessoas no endereço da dor delas. Sim. Né? E da sua também. E aí a gente encontra uma saída, né, Luciana? Mas assim, você
Por que mães que meditam e não mães que conversam, mães que se encontram, mães que se abraçam? Por que o meditar? Essa técnica, essa terapia Theta Healing, ela passa pelo processo da meditação. Explica um pouquinho que terapia é essa. Sim, na verdade é mães que meditam por quê? O Theta Healing, né, que é a terapia que eu conduzo dentro do projeto, dentro do nosso encontro, ele é uma meditação guiada. Né, o Theta Healing, ele trabalha numa onda teta, que é uma onda cerebral muito baixa, onde a gente consegue atingir o subconsciente. Porque nós todos, seres humanos, nós fazemos as coisas, reagimos e agimos 95% inconsciente e 5% consciente. Então, tudo que a gente viveu, todas as nossas gravações de vida, de criança, hábitos, tudo tá no nosso subconsciente. Traumas, medos, tudo tá lá dentro. Então, o Theta Healing, ele trabalha isso, ele trabalha no inconsciente. Então, ele é uma técnica muito poderosa. Ele traz à tona muita coisa e consegue resolver. Por quê? Porque nós somos seres que temos crenças. Crença é o quê? Tudo que você acredita. A partir do momento que você trabalha o que você acredita, você muda o olhar, você ressignifica as coisas, você ressignifica o seu pensamento, os seus atos, as suas atitudes. E as suas atitudes formam hábitos. A gente, além no propósito de apresentar um grupo que se reúne e que discute as suas relações como mães, a gente está conhecendo aqui uma linha terapêutica que eu particularmente nem conhecia, que é o Theta Healing. É uma técnica muito nova. O Theta é o quê? A onda cerebral mais próxima do que? Seria o quê? Um sono profundo? Isso. Não chega a ser uma hipnose, não é? Não, ele usa a mesma onda cerebral da hipnose, mas ele não é uma hipnose, porque você passa o tempo todo super consciente, sabendo de tudo. Ele só consegue atingir essa onda, mas você passa o tempo inteiro consciente. Olha aí, esse encontro que vai ter no dia 12 de fevereiro, na outra quarta-feira, né, de amanhã 8, qualquer pessoa pode ir ou já existe um grupo fechado para? Não, é para todas as mulheres, e apesar de chamar mães que meditam, é para todo tipo de mulher, porque lá dentro a gente trabalha o ser mulher. O que hoje é ser mulher, como é ser mulher, né? Com tanto feminicídio, com tanta coisa, então a gente trabalha muito o feminino mesmo. Não é feminista, é feminino. A gente trabalha essa parte de como se colocar, porque a gente, não adianta, nós não vamos conseguir resolver tudo, e eu sempre falo isso lá no Mães que Meditam. Gente, a gente erra como pessoa, a gente erra como mulher, a gente erra como profissional. Por que eu não vou errar como mãe? A gente precisa se aceitar também. As mães têm que ser impecáveis, né? Porque eu falo muito da síndrome da Mulher Maravilha. A gente parece que nasce com essa síndrome. E a gente precisa aceitar que não vai ser tudo maravilhoso. E se for, vamos passar, vamos resolver. E também nem todos os problemas são culpas das mães, né? Pelo amor de Deus. Quando às vezes o filho comete uma falha, uma coisa, a mãe, onde foi que eu errei, né? Não, e se errou? É um ser humano que está ali, é uma pessoa humana. Na verdade, criar filhos é um grande laboratório de existir, né? Cada filho a gente tem 5 filhos, cada um é diferente, né? Você pode ter o mesmo pensamento de criação, mas cada um tem a sua característica, tem a sua personalidade. Sim. E é um grande aprendizado ter filho, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, e por isso que as mães às vezes se sentem perdidas, né? Como eu vou formar um ser humano? Mas no processo você vai aprendendo a conduzir, né? Você vai formando ele e vai se formando também, né? Porque toda vez que nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, né? A criança não nasce sozinho, não, nasce um avô. Eita, Cíntia me lembrou agora, o Aná tá esperando Lia, a minha primeira neta. Eu tive 3 filhos homens. Que delícia. Aí vai chegar uma netinha pra mim, Lia. Eu disse, Aná, de vez em quando eu vou deixar você dar uma voltinha com ela. Agora, a gente tá falando aqui porque as mães, né? Essa discussão precisa chegar nos pais, né? Nos homens, Sim. né? O homem não tem que ser uma pessoa de fazer tarefas. Isso. Um tarefeiro. O homem não tem que ser um tarefeiro, aquele cara que diz assim, apareceu uma tarefa para fazer. O homem tem que assumir os filhos, né? Como aqueles que dependem também dele para se tornarem seres humanos.
A responsabilidade é muito maior do que levar para a escola, do que trocar um xixi, do que... Não, é tudo. É amar, educar, estar presente e participar cotidianamente do processo. A gente fala isso também. Essa discussão tá lá dentro, né? A gente fala, às vezes, sobre essa questão da ajuda, né? Porque ali é um grupo de apoio. Então, é um grupo de ajuda. E eu falo com elas, às vezes, né? A gente precisa das pessoas que ajudem. Mas eu não considero que pai é ajuda. Pai não é ajuda. É a mesma responsabilidade. Nós temos que tirar essa coisa de que, mas meu marido me ajuda. Não, ele não te ajuda. A responsabilidade é a mesma. É pai e mãe. Então a gente tem que tirar essa coisa do pai ajudador, do homem, né, do companheiro ajudador. Ele tem que ser executor, que nem a mãe. Ele tem que saber começar, meio, fim, ajudar. A nossa sociedade agora exige isso, né? As tantas tarefas hoje que temos. Então, também conheço pais que ajudam, que ajudam não, né? Que fazem muita coisa dentro de casa, às vezes levam, buscam. Então a gente também comenta isso de poder dividir essa responsabilidade mesmo, né? E quando a gente fala responsabilidade doméstica, não é só cuidar dos filhos, né? Os pais podem, por que não? Fazer uma faxina, varrer uma casa, lavar um banheiro, né? E enquanto ele está fazendo isso, ele está tirando da carga da mulher uma responsabilidade que historicamente foi dedicada a ela, foi colocada para ela, mas que não é assim, né? Não precisa ser assim. E o que eu sinto no Mães que Meditam é essa carga emocional muito grande, assim, sobre a mulher, né? Ela se sente muito responsável por tudo. Pelo marido, pelo filho, pela casa, pelos erros, né? Onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, como se fosse só dela a responsabilidade mesmo, de cuidar, de fazer. E a gente também tem outras pessoas que podem ajudar. Se você não dá conta sozinha, você tem um amigo, um vizinho. Eu falo muito isso também da nossa rede de apoio, né? Lá no Mães que Meditam, até vai uma moça que tem uma filha de 6 meses. E durante a meditação, eu carrego a filha dela para ela poder meditar. Então eu falei, gente, aqui é um lugar de apoio. Peça, vizinho, amigo, marido, nós precisamos um dos outros, sim, né? Essa história de não tenho tempo, né? Arranje seu tempo. Tempo é prioridade. Tempo é aquilo que a gente encontra pra gente também. O tempo não é só pros outros. Você tem que ter tempo pra você, né? Se você não tem tempo pra você, você não se fortalece para ter tempo para os outros. Você está forte para os outros quando você encontra tempo para você, né? A gente comenta lá no Mães que Meditam isso eu falo isso, que máscara, né? No avião, máscaras cairão sobre, né, o seu rosto. Então, ou seja, primeiro você se salva, depois você salva o outro. Então, assim, para que você consiga melhorar a sua família, você também precisa tirar um tempo para você. E muita mãe fala para mim, eu não vou porque não dá tempo, Lute, eu não vou por causa do coral do meu filho, porque meu marido não sei o quê, minha filha tem natação. Gente, vocês precisam se olhar um pouquinho. 2 horinhas é muito tranquilo de você tirar pra você, de você refletir as suas coisas, né? Pronto, a gente sabe que vai ter um encontro no dia 12 de fevereiro, às 19 horas, no estúdio Cíntia Azevedo, não é isso? No Bessa. No Bessa, mas... Bom, tô divulgando esse encontro, mas essas 2 horazinhas aí que você tá falando, são o quê? Quinzenais, são semanais, são mensais? Como é que é? Mensal, geralmente é mensal. A gente se encontra mensalmente e geralmente lá dentro eu uso algumas técnicas, né, que eu coloco tarefas para elas. Então, assim, justamente para que elas possam transformar a vida. Por exemplo, olhar, isso aqui para mim eu tenho que melhorar, isso tá ruim. Então, vamos ver as possíveis soluções. Aí, quando elas voltam, a gente conversa, vê como é que tá o andamento. É um grupo de apoio e de direcionamento, digamos assim. Além de ter essa roda de conversa que tem muita troca de experiência, né? Dever de casa, né? Dever de casa, que nem os filhos. Que nem os filhos. Porque, na verdade, a mulher hoje tem dever de casa e dever de rua. Tem tudo, uma sobrecarga. Sobrecarga, né? Sim, aonde é que vocês se encontram? É rotativo esse encontro? Tem um espaço onde vocês se encontram mensalmente? Geralmente a gente se encontra lá nesse lugar, né? E dentro, e todo mês mesmo. Eu tô pensando até em abrir mais, às vezes, porque muita mãe tem me pedido, falando, poxa, é um lugar que eu tenho, é o meu lugar aqui, né? Alguns maridos, nossa, como minha mulher tá melhor, ela tá mais calma. E aí, por exemplo, uma pessoa, né, uma das mães, tá bem mais calma com
último filho tinha muitos problemas, assim, de falta de paciência mesmo, né? E aí eu vou até comentar aqui uma história. Ela falava assim, mas porque ele fica me abraçando toda hora, ele só fica em cima de mim toda hora, e não é a hora. Aí eu falei assim, não é a hora pra quem? É pra ele a hora. Se ele tá te abraçando, é a hora. E aí ela falou, nossa, Lute, isso pegou em mim tão forte, porque eu nunca parei pra pensar isso. Não é a minha hora, mas é a hora dele. E aí ela começou a receber melhor esse amor e aceitar, apesar de às vezes não gostar tanto desse, digamos assim, né? Tem mães que não gostam de ficar toda hora pegando e carinho, né? Olha, você começou aqui contando uma história, que é a sua história, né? Que levou a você construir esse grupo. E me veio à mente aqui uma realidade que é cada vez mais comum, né? Que é a história da mãe na adolescência, mãe muito nova. Sim. Né? E que, por ser muito nova, inexperiente, e por não ser planejada a gravidez, as pessoas, quando as meninas ficam grávidas, tanto ela como eventualmente, eu digo eventualmente porque quem tem o corpo que vai ter o filho dentro dela é a mulher. A carga maior está para ela, porque ela não tem nem como se afastar dessa realidade. Os homens podem se afastar, né? Não devem, mas muitos, inclusive, fazem isso. Mas quando a gravidez chega, as pessoas costumam ver isso como, tipo assim, como uma coisa muito ruim, às vezes, na vida. Tipo assim, vai me tirar dos meus planos, dos meus projetos, não sei o quê. Eu tô perdido. Há uma confusão muito grande nesses momentos, né? E até a pessoa entender que os filhos, quando chegam, eles chegam para mudar a sua vida, mas não para destruir. Uhum. Eles vêm para alterar os caminhos. Não tem como você achar que vai continuar do mesmo jeito, que não vai, né? Não. Mas, assim, essa realidade das mães que se encontram para um fim dessa natureza, ela é muito importante, ela é necessária. As pessoas que se encontram compartilhando problemas, elas fatalmente é uma palavra muito pesada, né? Necessariamente vão encontrar uma solução para quando encontram, primeiro, não estão sozinhas naquele problema, né? E cada um traz uma experiência que soma. Eu sempre falo isso lá, a fala cura, né? A fala, ela cura. Hoje, muita gente, as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser escutadas. Então, quando você partilha, uma mãe conversa com outra, nossa, você fez isso, que legal, nunca tinha pensado nisso, eu vou fazer também. Porque não vem com manual de instrução, né, ser mãe. Exatamente. Então a gente vai aprendendo com os erros e os acertos. E essa questão aí da adolescência é verdade. Por quê? Porque você, às vezes, é uma criança cuidando de outra, mas querendo ou não, eu acho que o instinto materno, ele vem, né, na grande maioria das mulheres, e a gente vai dando um jeito, né? Eu acho que é exatamente isso, é o erro e o acerto. O manual de instrução de uma mãe, ela escreve, é ela quem escreve todo dia, cada dia uma página, e ao final de um certo percurso, ela tem o dela, não tem o das mães. Ela tem o manual dela, que vai servir para ela nas relações de vida dela, na sua realidade, no afeto que ela tem na realidade e na relação com seus filhos, né? Sim. Olha, gente, eu estou conversando aqui com Lutiana Trolli. Ela está trazendo aqui, a gente está conversando sobre o grupo Mães que Meditam, né, que é um grupo que nasceu à luz da terapia Theta Healing. Vale a pena. Isso. Vale a pena você que está em casa procurar um pouco mais sobre isso. Inclusive, informar, só né? falar um pouquinho do Theta Healing, para quem está ouvindo aí. O Theta Healing, ele também trabalha a questão da alma gêmea, de quem aí está procurando um amor. Mulheres estão procurando um amor. A gente trabalha a questão... Homens também, eu quero toda pra fazer esse negócio aí. Mulheres pessoas, né? Porque não é só pra mulheres. Eu falo de mulheres porque é dentro do meu grupo. Me inclua também. Doido pra encontrar um amor, e você diz um negócio. Pois então, vamos lá. E a gente trabalha também com uma coisa chamada manifestação, que é o quê? Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então a gente consegue manifestar o que a gente quer pra nossa vida, né? Através da nossa energia. Porque o Theta Healing, ele é uma terapia de cura energética. A partir do momento que você trabalha a sua energia, você trabalha e você vibra naquele patamar, você vai atraindo aquelas coisas para sua vida. Então a gente trabalha isso também. Nós trabalhamos uma coisa também que é bastante importante, que eu sou muito procurada, é o divórcio energético. Porque muita gente, inclusive foi o que fez eu entrar para essa técnica. As pessoas, elas se divorciam no papel.
Só que o elo, ele existe ainda. Quando você tem um contato muito, muito forte com uma pessoa, isso não só de casais, o divórcio energético, ele serve pra tudo. Porque ele corta só o elo negativo. Então serve pra mãe, pra marido, pra filho, pra tudo. É uma relação que trouxe que foi algum problema de perda, e a gente tira o lado negativo daquilo. Entendeu? Então a gente tem várias coisas dentro do Theta Healing que a gente trabalha, que é muito interessante. Lúcio Lins, o poeta saudoso, ele tem uma frase que ele dizia: as perdas preciosas. Ao invés das pedras preciosas, nós temos as perdas preciosas. São aquelas que fazem a gente aprender, né? Mas também são aquelas que muitas vezes atrapalham muita coisa na vida. Você tem aquela perda, mexeu tanto com você, você não resolveu algumas coisas e continua a vida batendo cabeça sem saber por quê. E essas terapias, elas vêm para fazer você ter contato com você mesmo. Lutiana, diz aí, vocês têm alguma para chegar até você, a pessoa que, por exemplo, quer frequentar, não pode ir no dia 12 próximo, mas Sim. quer frequentar esse grupo. Você se reúne aonde? Ou tem algum site, alguma... É pelo meu Insta mesmo, que é @lutetrolli, ou pode falar no meu WhatsApp, que é 8399408686. Lute com TH, Lute Trolli, com 2 L's. É melhor o WhatsApp, que é mais WhatsApp, fácil. mais fácil decorar, porque o nome dele 99408686. 9940 8686. Tá certo? Aí Isso. você vai falar com Lutiana Trolli, mas que ela também atende por Lute. Isso. Trolli. E eu atendo individualmente também, né? Eu faço processos de coach, que é o que eu sou, eu trabalho com coach e com Theta Healing. Então, eu atendo também individualmente essas mulheres, né? Então, porque o Mães que Meditam, ele é um encontro muito breve, né? 2h30 é para você realmente conhecer, saber como é a técnica, como que você pode transformar realmente a sua vida. E é uma troca mesmo, é uma partilha. E aí existem também os processos que a gente faz individualmente, os atendimentos individuais, que daí você vai trabalhar somente a sua questão, a sua vida, as suas dores, as suas soluções, aí é você com você mesmo. Então, achei que a nossa conversa foi muito rica, pelo menos para mim, eu sei que foi, para quem tá ouvindo também, para as mães, para os pais, para todos, né? Sim. Como é o nome dos seus filhos? Heitor e Giovana. Heitor tem 6 anos e Giovana tem 5. Olha aí, Heitor e Giovana, sua mãe no rádio, contando aí essas experiências maravilhosas que ela está trazendo para as outras mães. Parabéns. Obrigada. E a Tabajara está sempre aberta aqui. Tabajara também é mãe. É uma menina de 83 anos que recebe... Uma grande mãe. É uma grande mãe. É mãe de muita coisa, é mãe da nossa cultura. Por quê? Porque ela vive essa relação permanente, criativa dos nossos artistas e eu estou muito feliz de estar aqui recebendo pessoas como você, tá bom? Eu também agradeço e convido todas as mulheres de qualquer raça, de qualquer jeito, porque muita gente pergunta, pode qualquer uma, sendo com mulher, filhos, sem filhos. Então diga exatamente onde é que vai ser, data da sua voz agora. É dia 12 de fevereiro, no estúdio Cíntia Azevedo, no Bessa, a partir das 19 horas. Beleza, obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Tabajara em Revista volta daqui a pouquinho.